Jesus sofreu também desde quando nasceu. A Bíblia mostra lá em Lucas 2, versículo 7, que eu vou ler aqui. A palavra de Deus diz assim: E ela, Maria, a mãe de Jesus, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus, ele nasceu num estábulo, ou seja, onde ficavam os animais. Como é que a gente sabe disso? Pelo próprio texto aqui que diz que Jesus nasceu numa manjedoura. A manjedoura era o local onde os animais comiam. Então, é um indício muito forte que Jesus nasceu num estábulo, provavelmente num relento, ao ar livre, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então Jesus teve que nascer nessas condições, num local simples, num local pobre, num local provavelmente sem higiene, sem luxo, sem nenhum tipo de regalia, sem nenhum tipo de conforto. Era uma acomodação ruim para o Filho de Deus, para o Rei dos Reis que estava nascendo no mundo. Mas Jesus, desde quando nasceu, ele já nasceu sofrendo. A maioria de nós nasceu num hospital, foi para um quarto confortável, teve um parto assistido por médicos, por enfermeiras, por auxiliares, teve todas as condições para poder nascer bem. Talvez uma minoria de você que esteja me ouvindo nasceu numa casa, através de uma parteira, em más condições. E mesmo que tenha sido assim, nem se compara às condições em que Jesus nasceu. O Filho de Deus nasceu de uma maneira simples, humilde e sofrida, sem condições nenhuma. Então, desde quando Jesus nasceu, Jesus já nasceu sofrendo. Por que Jesus nasceu nessas condições? Isso foi para nos mostrar que luxo, status e poder não têm importância para Deus. Mas sem dúvida foi ruim ter o filho nessas condições. Foi algo muito ruim. Mas é claro que havia um propósito nisso. Deus, em tudo que ele faz, ele procura nos ensinar algo. E quando ele coloca o filho dele para nascer nessas condições, ele queria mostrar para a humanidade que é tão egoísta e ambiciosa e avarenta. Jesus quis mostrar para a humanidade que aquilo que ela valoriza, que é o luxo, o poder e o status, isso é uma coisa que não tem importância para Deus. Deus, ele não valoriza isso. Não é isso que Deus olha em uma pessoa para avaliar se uma pessoa está agradando a ele ou não. Deus nem se alegra com essas coisas, porque isso traz opressão, isso traz injustiça. Quando tem pessoas vivendo em riqueza, em luxo e em poder, isso significa que tem pessoas que são pobres, que estão sendo injustiçadas, que são oprimidas. Então Deus não se agrada com esse tipo de coisa nas relações humanas, porque isso é uma maneira de oprimir e de humilhar as pessoas. Deus mandou Jesus para nascer nessas condições para mostrar que o ser humano está errado quando valoriza tudo isso. E que aquele que vive em pobreza, que vive sem luxo e sem status, isso não é um sinal de que ele está desagradando a Deus. Porque o próprio Filho de Deus nasceu em condições humildes. Deus fez isso para mostrar exatamente isso. Que o que Deus olha, quando olha para as pessoas, não é a aparência externa dela. Não é o que ela tem ou o que ela não tem. Não é o seu status. O que Deus olha para uma pessoa é o coração dela, se é reto diante de Deus, se ela está andando de maneira que agrada a Deus.
Essas aparências exteriores que o ser humano valoriza tanto, isso para Deus não vale nada. Deus não dá importância para isso. Deus não olha para isso quando julga os seres humanos, quando olha para as pessoas. Deus olha o coração, Deus não olha a aparência. E Deus permitiu que o seu filho nascesse assim para ensinar isso. Mas isso trouxe sofrimento a Jesus. Embora ele, como era um bebê, não tinha consciência do que estava passando, mas ele sofreu por causa disso, por essas limitações.